Bom dia, famílias. Eu sou o Samuel. Eu sou a Ivaneide. Eu sou o irmão do Eli e recebi dele, né, essa missão, esse convite de podermos também estar participando um pouco, comentando acerca de um assunto extremamente importante, extremamente pertinente para os dias atuais, portanto, para a igreja e principalmente nesses últimos meses em que há um alto índice de divórcio, né? E de maneira extraordinária nós ouvimos da Lília na semana passada a tratar do início desse capítulo de uma maneira excelente, e nós estaremos abordando, né, a parte B desse tema. Tentaremos assim, né, de maneira resumida, trazer algumas informações bíblicas e algumas orientações que norteiam, né, o nosso viver cristão. É exatamente isso, né? O tema de hoje da lição é a dureza do coração, né? O divórcio e a sua prevenção, que é o tema de hoje. Esse capítulo do livro é dividido em duas partes. E a Lília falou na semana passada exatamente dessa realidade, né, que a gente está enfrentando hoje, que é essa questão do divórcio. Muitos lares estão doentes, estão se desfazendo, né? O casamento está realmente banalizado. Então, a gente está aqui para fazer essa retrospectiva, à luz de Mateus 19, o que nós entendemos, né? O que nós entendemos, aquele diálogo absurdo dos fariseus em cima de Jesus e a sábia resposta de Jesus, né? Então, nós entendemos que o divórcio nunca foi o plano de Deus para o casamento. E agora, estudando Deuteronômio 24 e a nossa parte, que é a parte 5, nós vamos perceber que esse versículo 5, ele fornece uma aplicação prática, né, para os casais perseverarem firme na estabilidade do seu lar. Então a gente vai estar refletindo sobre isso. Nós vamos falar também que o divórcio e o novo casamento nunca foi o ideal de Deus. Só por Jesus o casamento ele pode voltar para Gênesis. E a gente percebe que quando Jesus foi abordado pelos fariseus, nós percebemos que Jesus ele foi bem mais rígido do que Moisés, quando ele pede para voltar lá para Gênesis, quando diz que Deus criou o homem e a mulher para os dois serem uma só carne. Então, nós percebemos que o casamento não é um contrato. O casamento é uma aliança. E uma aliança, ela não tem cláusula de quebra de modo algum. Vamos então refletir agora nesse versículo 5 de Deuteronômio 24. A gente vai fazer a leitura. Eu convido vocês, casais, para abrir as suas Bíblias, tá? Em Mateus 24, em Deuteronômio 24, versículo 5, que diz assim: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Promoverá felicidade à mulher que tomou. Guardem bem esse versículo. Vamos dar continuidade. Então, temos aqui a receita, né? Receita para a preservação do casamento. Nós ouvimos, né, de maneira excelente a semana passada acerca de como se deu aqueles regulamentos para que houvesse o divórcio, né? E para que se evitasse também, né? E para fechar, eu gostaria de ler, né, fechando essa questão do divórcio, que diz assim: o ideal de Deus para o casamento é que o homem e a mulher experimentem
plenitude nessa relação de reciprocidade e que compartilhem da obra criadora divina ao gerar novos seres humanos. O casamento é para todos os salvos, raras exceções, mas é da vontade de Deus que os cristãos só se casem com pessoas comprometidas com Cristo. E a gente já observa uma maneira de preservar, né? Manter esse casamento duradouro, né? Até que Jesus volte para buscar a sua igreja, no primeiro momento, o jugo igual, né? É o casamento entre cristãos. E após feito isso, Deuteronômio 24, versículo 5, traz essas informações acerca de que o homem deveria preservar o seu casamento nessa núpcia aí, buscando conhecer melhor a sua esposa. É óbvio que o casamento daquela época não se tratava da maneira como é feito, né, no século XXI, onde o namoro, há o contato, né, o noivado, enfim. Aquela época era de um modo operante diferente, né? Se conheciam ali, muitas vezes, sempre no momento do casamento. E é nesse início de casamento que se dará, de fato, o conhecimento mútuo entre o marido e a mulher. É nesse momento em que estabelecerão, né, a ligadura desse casamento também com o nascimento dos filhos. E a Bíblia traz, né, a lei traz informações acerca de que o recém-casado não deveria sair à guerra, né? Os irmãos, pelo menos, assistem filmes e leem histórias, sabem de como é uma guerra, e principalmente a guerra lá, né, da antiguidade, como era, né? Então, assim, era uma despedida e sem volta, né? Praticamente poucos voltavam sãos para casa. Então, esse recém-casado deveria evitar isso, e a lei lhes garantia isso, né? De que ele não deveria ir para a guerra, para poder trazer essa manutenção desse relacionamento, né? Vamos dizer assim, uma ligadura espiritual para esse casamento, onde deveria conhecer a sua esposa, zelar por sua esposa, entender a dinâmica dela, entender o comportamento dela, ela compreender o comportamento dele, e prossegue: nem se lhe imporá qualquer encargo, por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. E é uma responsabilidade aí para o homem, né? Em momento nenhum traz assim algo tão específico para a mulher quanto para o homem, né? Traz para o homem algo muito específico de promover essa felicidade para a mulher. E nós percebemos como é perfeito, né, tudo que Deus faz, né? Nós observamos que quando Deus formou o homem, ele tirou a mulher de sua costela. E agora ele, mais uma vez, traz essa responsabilidade ao homem de zelar, de cuidar por sua mulher. Como vimos, o casamento é para ser duradouro até que a morte os separe. E a gente observa algumas relações, né, nos regulamentos mosaicos acerca do divórcio, e a gente percebe em que havia falta de compromisso espiritual para que isso acontecesse. Ficava claro isso, né? Havia o divórcio porque antes foi estabelecido erro de alguma das partes.
E nós entendemos a explicação de Jesus retrucando aqueles questionamentos, né, daqueles homens da lei acerca do casamento, dizendo, olha, lá atrás não era assim, né? Por qualquer coisa o homem se separava, né? Por queimar o feijão, por queimar o arroz, por não passar roupa direito, enfim, tudo era motivo para o divórcio. E Jesus diz, olha, não queiram justificativas para isso, né? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Estamos vivendo um momento muito crítico acerca do divórcio. Me lembro que o divórcio, na maioria dos movimentos denominacionais, era tratado com muito rigor, né? Em algumas décadas atrás. Hoje não se tratam mais, a maioria dos movimentos denominacionais não tratam mais com a devida visão bíblica acerca do divórcio, né? E hoje já um outro tema toma o espaço do divórcio. O divórcio se tornou esquecido, né, na maioria dos movimentos, e aí entra o movimento LGBT dentro das igrejas, né? E a preservação do casamento, queridos casais, se dará quando o casal se colocar diante do Senhor, buscar viver uma vida santa, irrepreensível diante do Senhor, estabelecer o culto devocional no seu lar, o respeito, né, mútuo, a elevação de ambas as partes diante do Senhor, olhando um ao outro como superior a si mesmo, receita bíblica, e observamos que, fazendo isso, nós teremos casamento duradouro, até que a morte nos separe. E o legado dessa preservação do casamento não é apenas para o casal, não é apenas para o marido e para a mulher. O legado dessa preservação, ela se dará também para os filhos quando se casarem, porque terão nos pais o exemplo para viverem também um casamento saudável, né? Ele vai ter o exemplo do pai, vai ter o exemplo da mãe. E com certeza sempre estarão mencionando como um e o outro agiam. E isso também estabelecerá um legado para os nossos filhos, né? Então, busquemos as orientações da palavra de Deus, busquemos uma vida devocional para entender o plano de Deus. Quando nós nos fizermos dessa maneira, observaremos que na vida da igreja, no dia a dia da igreja, não haverá espaço para o divórcio, né? O divórcio não teve origem em Jesus. O divórcio não teve origem na vontade de Deus. O divórcio não teve origem no projeto de criação de Deus. O projeto de criação de Deus foi a união, foi o casamento, o estabelecimento dessa ligadura afetiva entre o homem e a mulher, de maneira que estabelecessem, não é, a geração, o legado da união dentro do padrão de Deus. Acredito que essa parte, né, finaliza o que a Lília iniciou na semana passada, e como igreja compreendemos, né, as razões pelas quais devemos preservar o nosso casamento, cada dia mais sendo fiel ao nosso Deus e fiel à sua palavra, mantendo um relacionamento diário saudável, pautado nas Escrituras Sagradas. Filha, você quer falar alguma coisa? Eu gostaria de concluir
lendo o último parágrafo do autor, né, que é o Dr. David Merck, do livro que vocês estão estudando. Eu achei muito pertinente, e ele diz assim, no último parágrafo, né, concluindo a lição: a compreensão desse texto, ele influencia o entendimento do ensino de Jesus em seu debate com os fariseus em Mateus 19, 1-12. Longe de ser uma carta branca para o divórcio e o novo casamento em Israel, impõe sérias limitações em práticas comuns justamente para proteger não somente o casamento em si, mas especialmente a mulher. Fecha alguns buracos na lei que poderiam ter sido explorados para facilitar o divórcio e o novo casamento, e que os poderiam ter barateado ao ponto de constituir adultério legalizado. As prescrições para o novo casamento também visam estabelecer fundamentos sólidos para o futuro lar, e assim evitar a necessidade de invocar as cláusulas de divórcio e o novo casamento. Amém. É isso. Amém. Obrigada pelo convite, né? Pelo convite do Eli e da Lília. E também, né, não posso deixar aqui de esquecer do Weber e da Sandra, né, que são aí os líderes de casais e têm desempenhado uma tarefa extremamente importante: tratar com famílias, tratar com que o diabo se incomoda, né? Tratar de famílias é exatamente aquele ponto em que Satanás fica incomodado. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, a vida de todos os casais que participam ativamente, estudem a palavra, debrucem, mastiguem, né, as verdades da palavra de Deus, porque com certeza não haverá arrependimentos, né? Se vocês degustarem do que a Bíblia nos propõe, vocês, né, estarão sempre com uma vida cristã saudável diante do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.